Estou de volta aqui para falar mais uma vez sobre o filme Marighella. Aparentemente esse filme novo do Wagner Moura aí que ele dirigiu está escandalizando a extrema-direita brasileira, esses pseudo-conservadores que estão revoltados porque esse filme aí, como o Wagner Moura já se pronunciou, seria o primeiro filme em oposição ao governo Bolsonaro. Uma das críticas recorrentes que eu ouvi desse grupo, aí, desse pessoal, é que esse filme estaria glamorizando um terrorista. E que ele não tinha interesse em acabar com a ditadura no Brasil, mas sim implantar uma ditadura comunista. Então essa é uma crítica que eu ouvi recorrente. Que é uma apologia ao terrorismo contra o Estado. É uma baita hipocrisia isso, gente. É uma baita hipocrisia, a gente já vai ver por quê. Eu suponho que muitos desses pseudo-conservadores jogam videogame. E se você acompanhar os títulos de videogames recentes ali, você sabe que apologia à violência, apologia ao crime não é um problema para videogames. Alguns dos títulos mais populares recentes aqui, como GTA, por exemplo, que é uma série de jogos, o personagem principal é um criminoso. Ele é um criminoso que ele vai, mata pessoas, mata policiais, atropela as pessoas com o carro nas ruas, comete uma série de crimes. Então esses jovens aí que estão indignados com Marighella, com o que eles chamam de terrorismo de Marighella, eles jogam esses jogos aí, matam um monte de pessoas nesses jogos, e eles não estão nem preocupados com a apologia à violência, a apologia ao crime, a apologia à contravenção. Eles não estão nem aí para isso. Eles jogam com personagens que são criminosos, que fazem todo tipo de crimes imagináveis. Outro jogo também bastante popular agora, recente, que foi lançado recentemente, é chamado Red Dead Redemption. Tem o 2 agora que foi lançado. Inclusive o Nando Moura tem um gameplay no qual ele joga esse jogo aí, no outro canal dele. Esse jogo também é de fora da lei. São personagens que matam, que fazem um monte de atrocidades também. Esfaqueiam pessoas, executam pessoas de maneira bastante violenta. Então o problema deles não é com a violência. Não é com a violência. Outra série de jogos famosa também, Assassin's Creed, que é sobre assassinos. Eles vão lá, matam pessoas, matam forças da lei, matam cidadãos de maneiras brutais também. Ou seja, crime, apologia ao crime nos videogames, por exemplo, não é um problema para eles. Eles jogam esses jogos bastante felizes, contentes, fazem gameplay e põem no canal deles sobre isso. E nos cinemas tem um histórico longo de filmes que representam criminosos, bandidos, assassinos. Inclusive o próprio Wagner Moura já participou de uma série da Netflix, que é o Narcos, no qual ele interpreta o Pablo Escobar, que foi o maior narcotraficante da história da Colômbia. E eu não me recordo, sinceramente, não me recordo de nenhum desses conservadores indignados porque o Wagner Moura estava interpretando o narcotraficante. Estava glamorizando o narcotráfico. E também não me lembro deles escandalizados quando ele interpretou também o Capitão Nascimento, que no filme cometia assassinatos extrajudiciais e tortura. Não me lembro desse povo escandalizado, pelo contrário, aplaudiam o Capitão Nascimento, assassinando pessoas em suas operações. E nos cinemas tem casos aqui famosos, né? Um deles que é o do Bonnie and Clyde, que é um filme de 67, um clássico do cinema, com o Warren Beatty e com a Faye Dunaway, inspirado numa história real de um casal que roubava bancos e matava pessoas. Outro clássico do cinema também, Dois Homens no Destino, de 69, com o Paul Newman e com o Robert Redford, que fazem o Butch Cassidy e o Sundance Kid, que são personagens históricos também, um filme inspirado na história desses ladrões de trem, que também matavam pessoas, cometiam um monte de assaltos, um monte de crimes. Tem a série Dexter, que é um serial killer, que é o personagem principal. Tem outro serial killer famoso, que é o Hannibal, interpretado pelo Anthony Hopkins, que é uma série de filmes também, que é um serial killer mais famoso do cinema, provavelmente. Em 2007 foi lançado o filme Gangster, com o Denzel Washington, que era a história de um gangster americano que foi bastante influente no tráfico de heroína em Nova York. Foi indicado pro Oscar e tudo mais. Outro filme também sobre um criminoso, que é o Prenda-me se for capaz, de 2002, com o Tom Hanks e com o Leonardo DiCaprio, que era a história de um criminoso também, que fazia golpes, que aplicava uma série de golpes nas pessoas, falsificava dinheiro. Tem um outro clássico de cinema, esse sim, um grande clássico, que é o Scarface, de 83, com o Al Pacino interpretando um personagem inspirado de maneira livre no Al Capone. É um filme extremamente violento, também é um traficante de drogas, do crime organizado, que mata um monte de pessoas de maneira brutal. Outra série também, Os Sopranos, sobre uma família de mafiosos, que foi um sucesso mundial essa série. Quase todos os filmes do Tarantino, gente. Tem o Kill Bill, que é um grupo de assassinos, a noiva vai se vingar desses assassinos, ela era parte do grupo e vai se vingar deles. Cães de Aluguel também, que é sobre ladrões. Pulp Fiction, que é sobre criminosos, traficantes, assassinos, golpistas. Ou seja, no cinema você tem um vasto histórico de filmes que tem protagonistas que foram criminosos. Se esse fosse o problema, representar um criminoso, no caso do Marighella, um terrorista, alguém que enfrentou o Estado, que enfrentou a ditadura, se esse fosse o problema,
Você tem uma série de exemplos aqui, você tem jogos de videogame que são baseados nisso, em cometer crimes. E você não vê esses ultraconservadores escandalizados com isso, não. Você não vê o Nando Moura vindo criticar o Red Dead Redemption. Não, pelo contrário, ele vai jogar esse jogo. Outro comentário que eu ouvi também, que fizeram aqui algumas vezes, que foi: ah, mas se fosse um filme sobre o Ustra, você não gostaria também. Bem, eu não sei dizer, porque eu não vi o filme do Ustra. Do mesmo modo que eu não vi o filme do Marighella. E esse é o problema quando você pega pessoas que são completamente ignorantes em relação à arte, em relação ao cinema, em relação à cultura de massa, para opinar sobre essas coisas. Porque elas não entendem que a história de um filme, ela independe da realidade, na maior parte dos casos, pelo menos. Você assiste a história pela história, para acompanhar o progresso do personagem, para ver o que acontece na história, para ver o desenvolvimento daqueles personagens ao longo da narrativa. Então não importa se é Hitler, se é Ustra, se é Marighella, se é Che Guevara, se é um personagem inventado. Não importa. O que importa é você acompanhar a trajetória do personagem ao longo da história, os desafios que ele tem que enfrentar. E você pode se compadecer e você pode se solidarizar mesmo com um genocida. Você pode fazer isso. Porque essa é a ideia da narrativa, de você acompanhar aquele personagem, ver o lado humano dele, seja real, seja ficcional. No caso do filme do Wagner Moura, é um filme ficcional. Não é um documentário. Não é um documentário sobre Marighella. É um filme no qual ele relata a história ali, inspirada num livro sobre Marighella. Então você pode discordar completamente do Marighella, do que ele fez, e você pode assistir o filme e gostar do filme, e gostar de como ele é feito, de como ele é montado, de como os personagens interagem na história. A não ser que você seja um ignorante completo, que você já parte de uma pressuposição que você não vai gostar daquilo ali, porque é um personagem que representa ideais com os quais você não concorda. Aí você é um ignorante. Assim você não pode assistir o filme A Queda, sobre o Hitler. Porque eu discordo do Hitler, eu discordo do nazismo, eu assisti o filme foi indicado para o Oscar e é um filme excelente. Você não precisa concordar com o Hitler para assistir o filme e entender a história. Do mesmo modo que você não precisa compactuar com criminosos para assistir o filme do Tarantino e gostar da história que ele retrata. Do mesmo modo que você não precisa concordar com o Pablo Escobar para assistir Narcos e gostar da história. Então a crítica que as pessoas estão fazendo aqui não é ao filme, porque elas não viram o filme, elas não assistiram o filme do Marighella porque não estreou no Brasil ainda, então elas não sabem do que se trata a história. Elas não sabem como Wagner Moura dirigiu esse filme, como os atores interpretaram o personagem. Eles não sabem, eles não viram o filme ainda. O que eles estão criticando aqui é a postura do Wagner Moura em relação ao filme, o discurso que ele está fazendo, como um filme de oposição ao governo. Essa é a crítica que eles estão fazendo e que eles não querem falar isso, porque isso demonstraria a ignorância deles. Porque você não pode criticar aquilo que você não assistiu. Eles não podem saber se o filme é ruim, como eles estavam negativando o filme no IMDb. Eles não estavam negativando por causa do filme, porque eles não sabem se o filme é bom ou ruim. Eles estavam negativando pela ideia defendida pelo diretor. O que a gente está vendo aqui é a ascensão da ignorância. Eu não sei e não quero saber e não gosto. E tenho raiva de quem sabe ainda. Porque o problema deles, como eu disse, não é com o crime, não é com o terrorismo, não é com a violência, não é com a apologia à violência, porque eles assistem filmes e jogam jogos que são extremamente violentos e que retratam criminosos e que são muito mais violentos, provavelmente, do que era o Marighella. Você jogar um joguinho como GTA, por exemplo, é um exercício de sadismo ali. Você pode fazer barbaridades no jogo. E eles não veem problema nisso. Eles jogam e tá tudo bem. É isso que eu falo quando eu aponto essa hipocrisia dessas pessoas. Porque são hipócritas. São pessoas hipócritas. Que elas apontam dedos pros outros, mas não olham o que eles fazem. Eu não vi ninguém dessas pessoas aqui, desses neoconservadores aí, desses pseudoconservadores, dessa extrema-direita, criticando quando a hashtag UstraVive se tornou primeiro lugar no Twitter. Não vi ninguém desses criticando. Um torturador conhecido que cometeu barbaridades contra as pessoas na época da ditadura, contra crianças também. Eu não vi ninguém criticando isso. A questão não é a violência. A questão não é o crime. A questão é feita por quem? Nesse caso é feito por um grupo de comunistas, de pessoas que se opunham ao governo ditatorial militar no Brasil. Esse é o problema. O problema não é a violência, não é o crime, é quem pratica. Se o governo fizer o crime, se o governo cometer o crime como o Capitão Nascimento fazia no Tropa de Elite, torturando pessoas na favela, matando pessoas na favela, tudo bem. Se o crime for cometido por um general ou por um militar, torturando pessoas, dando choque elétrico nas pessoas, enfiando rato na vagina das pessoas, tudo bem. A extrema-direita não é contra a violência. Eles são a favor da violência legitimada por eles. Que eles possam praticar a violência, não os outros. São hipócritas. Hipócritas. É isso. Hipócritas. E se fizerem o filme do Ustra e for bom o filme do Ustra, eu vou assistir também. Do mesmo modo que eu assisti o filme do Olavo de Carvalho, O Jardim das Aflições. Não concordei
quando fizeram manifestações contra o filme, não. O filme é uma porcaria, o filme é uma porcaria. Tenta mostrar lá o Olavo de Carvalho como se fosse um santinho, bonzinho, uma pessoa que não ataca os demais, só um injustiçado, um intelectual injustiçado. É uma porcaria o filme, mas eu vi. Então esses ataques ao filme do Marighella, para concluir, é apenas mais um dos muitos atos de hipocrisia da extrema-direita brasileira. Bando de hipócritas.